Bom dia, você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo promovida pelo Diário dos Campos e pelo portal DC+. Dando continuidade à nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Carambeí, hoje nós estamos com o Pedro Ivo, que é o candidato do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. Bom dia, candidato, obrigada pela sua presença. Bom dia, Milena, muito obrigado pela oportunidade que o Diário dos Campos tem me concedido. Então, como nosso padrão, eu queria iniciar dando 3 minutos para o candidato se apresentar e também declarar por que quer ser o próximo prefeito de Carambeí. Bom, como é público notório que eu, na minha condição de candidato a prefeito da cidade, eu, Pedro Ivo, um homem que não vive da política, que é um trabalhador por excelência, como a minha sociedade, a minha comunidade sabe, eu estou nessa empreitada em poder amanhã governar a nossa cidade e dar uma contribuição para a nossa classe política, que hoje é quase um ato de heroísmo, eu ou ora um cidadão de bem, bater no peito e dizer que é político pelo rótulo, pelo estigma da classe. Mas uma coisa eu quero dizer para a nossa sociedade, que eu respondo só e tão somente pelas minhas ações. E em se tratando do processo político propriamente dito, eu quero dizer para a minha comunidade que eu também tenho a coragem de dizer que em Carambeí tem um candidato que defende a bandeira bolsonarista, principalmente porque tem ido de encontro com o processo político vigente, que é a corrupção com todas as letras, e também defende a família. E eu mesmo já fiz menção publicamente e talvez até percamos voto por isso, só que a política nada mais é do que uma opção ou ora estar neste ou naquele grupo, ou este ou naquele partido, este ou esta ou naquela ideologia, e nós defendemos a ideologia atual porque o Brasil já está caminhando para uma outra vertente em função do que nós já vivemos nos mandatos anteriores. Candidato, o senhor ainda tem mais 50 segundos. Eu, aproveitando o tempo oportuno, eu quero dizer para a minha sociedade que eu gostaria muito do apoio, do voto, que confiem no nosso projeto, no nosso trabalho, e lhes garanto também que certamente vocês sentirão orgulho do prefeito futuro da nossa cidade. E até porque no momento mais apropriado vou falar o motivo de estar na qualidade também de candidato na nossa cidade, que eu tenho orgulho em morar. Candidato, iniciando as nossas perguntas, o senhor concorre em eleições em Carambeí desde 2004, sempre para o cargo de vereador. Concorreu em 2004, foi eleito em 2008, em 2012 e 2016 foi eleito como suplente. O que o senhor traz de novo para essas eleições? Bom, Milena, de novo eu trago uma escola. Eu aprendi muito na atividade legislativa. Eu tive a oportunidade de propor algumas emendas, coisa que eu quero, assim, quase que de uma forma incomum também fazer na qualidade de chefe do executivo, na condição de prefeito em exercício, que é também propor emendas à lei orgânica, porque é competência do executivo, só que eu tenho falado que ou ora os prefeitos não sabem, ou ora os prefeitos não têm interesse em fazer isso daí. Mas voltando à questão da atividade legislativa, eu fiz algumas emendas, uma delas foi copiada por outros municípios, que foi o dever do secretário ser residente no município. Eu fiz uma outra emenda tornando o voto aberto. Eu fiz uma outra emenda regulamentando a ficha limpa na nossa cidade.
Eu, no espaço de tempo da minha permanência, comparado a outros parlamentares que ficaram por outros mais de um mandato, eu sou campeão nessa atividade e eu reputo como a atividade mais importante no município, porque é a lei maior do município. E não existe hierarquia entre o Estado, o município e a União. Então, algumas pessoas pensam, não, mas a lei maior é o que está na Constituição, ou o que está na Constituição Estadual. Não, é a municipal, porque nós temos dentro da Constituição a oportunidade de legislar sobre interesses locais. E os interesses locais estão onde? Estão no Estado? Estão na União? Não, estão no município. Mas para continuar o raciocínio é assim, nós já detectamos várias contradições dentro da nossa lei orgânica. Existe a sociedade, é um organismo vivo, então o que vigia há 20 anos atrás não é o que nós idealizamos, sem contar alguns outros projetos que eu vou fazer menção a respeito, que nós vamos consignar na lei orgânica para que tenha segurança jurídica e plausibilidade, ou seja, para que um outro prefeito, depois de que nós deixarmos o nosso governo, ele tem que ter o trabalho de emendar ou reemendar ou fazer alguma coisa no sentido de mostrar para o povo o porquê de tirar alguma política pública importante. Como eu já quero me antecipar e dizer que eu estou defendendo a criação do nosso supersecretário. Eu, quando fiz menção a respeito disso daí no nosso jornal local, eu comentei que eu espero que as cidades copiem o nosso projeto, até porque 80% das cidades do Brasil são pequenas cidades com menos de 20 mil habitantes, e nós já ultrapassamos essa faixa. Então, o que certamente vai servir para Carambeí, poderá servir para outras pessoas. E também, claro, que não sei se seria apropriado e conveniente eu tratar desse assunto em maiores peculiaridades ou deixar para uma hora mais apropriada. Mas os meus maiores projetos nós pretendemos consignar na lei orgânica para que tenha para que nós possamos discutir lá no judiciário, em sede de recursos, se porventura um ou outro achar que está sendo lesado, como eu mesmo cito a referência do supersecretário, que é nada mais, nada menos do que nós criar uma categoria salarial diferenciada dos demais secretários, visando a possibilidade de nós dar oportunidade para que uma pessoa que tenha capacidade técnica possa gerenciar algo tão importante quanto a Secretaria da Saúde. Candidato, a gente vai comentar das suas propostas na sequência. Primeiro eu queria comentar um pouco mais da sua trajetória também e da pessoa Pedro Ivo. Uhum. O senhor, como comentei anteriormente, concorre desde 2004, então essa é a quinta eleição. É a quinta eleição pelo quinto partido. O senhor já passou pelo PFL, pelo PPS, pelo PSD, pelo PTB e agora está no PROS. Por que houve sempre essas mudanças a cada eleição? Foi o partido que mudou ou o senhor que mudou? Na verdade é assim, Milena. Primeiramente, eu acho que houve um equívoco que eu concorri 3 eleições. Eu quero pedir escusas para a minha sociedade em não ter sido inteligente ao ponto de ter estudado as vertentes políticas e ter me filiado em partido de esquerda. Então, tudo na nossa vida é uma constante evolução. E eu fui eleito pelo PPS. E eu, marinheiro de primeira viagem, não cria que tinha importância a vertente política. Hoje eu já vejo que eu jamais vou me filiar a um partido de esquerda, por mais que eu perca voto, sabe? E eu quero pessoas comprometidas junto comigo nessa minha caminhada, nessa futura trajetória, nessa nova trajetória política que eu tive. Então, como você mesmo comentou, eu me filiei, me elegi no PPS. Aí, o que acontece? A política, o jogo político, ele é tão pesado que alguns tentam aniquilar politicamente. E, em consequência disso, algumas pessoas migram para outros partidos e é uma coisa um tanto quanto comum, apesar de ser inconsequente. Até fazendo um adendo nisso tudo, a legislação eleitoral hoje não proíbe que o chefe do executivo governe
sem ter partido. Venhamos que em janeiro eu me desfilie do partido, eu vou continuar governando, enquanto que o legislativo, se ele não estiver filiado a um partido, ele é passível de ser cassado. Então, para nós vermos a questão da legislação eleitoral, que ela não é tão assim, ética quanto é pregado. Então existem muitos meandros por detrás disso tudo. Aí, voltando à questão do partido, eu filiei o PSD. Que hoje atualmente está na mão do prefeito em exercício, e por umas divergências políticas e o fato de eu não crescer ao ponto de pôr em prática o meu projeto, eu acabei migrando para outro partido. Mas, como eu mesmo falo também, não existe nenhuma legislação que vincule a ideologia partidária às ações do governo. Um exemplo são os partidos fisiológicos. Quais são os partidos fisiológicos? São a grande maioria dos partidos no país que estão, ora, com a situação, ora com a oposição. Eu até tenho coragem de afirmar que muitos desses daí, a ideologia deles, a qual é ser governo, é visar privilégios e benefícios para a sua respectiva bancada. Então, eu jamais vou dizer para você, ou para quem quer que seja, ou para a minha sociedade e comunidade, que eu vou estar extremamente atrelado aos partidos, até porque o nosso partido, na pessoa dos senadores, eles fizeram uma recomendação para que votassem contra o governo federal, enquanto que os deputados não aderiram à recomendação e votam com o governo. Então existem contradições. Candidato, apenas um adendo, o senhor comentou que a informação estaria equivocada, ela foi retirada do site do TSE, que informava que em eleições anteriores o senhor foi candidato a vereador em 2004 pelo PFL. Dando sequência, o senhor foi eleito em 2008 como o vereador mais votado da cidade, teve 479 votos. Mas em 2012, na próxima eleição, os 479 foram reduzidos para 127, em 2016 para 164. O que aconteceu? Por que o senhor foi mais votado em 2008 e depois teve essa grande queda? Qual foi o motivo dessa decepção do eleitor? Na verdade, se eu soubesse, eu já nem seria mais candidato a prefeito, talvez já fosse candidato a governador, quem sabe. Eu sempre digo que não existe um método para você ganhar votos, pelo menos da forma ética e moral. Mas eu reputo o ato de eu ter perdido em função de nós termos promovido uma cassação. E a imprensa ela tem um poder de persuasão sem precedentes. E saibamos nós que existem órgãos da imprensa que estão ávidos por dinheiro fácil do orçamento público. Então, foi vendido na imprensa que houve um complô. Eu vou citar um exemplo do que está acontecendo na cidade agora recentemente, que num único papel, e ainda que uma cidadezinha desse tamanho, existe uma expressão financeira de vários milhões de reais. E o advento da cassação foi nada mais, nada menos do que o cerceamento do direito de resposta. Então, se você pegar a tua Constituição Federal, você vai ler lá que está escrito República Federativa do Brasil. República significa o quê? Vem de res, que é coisa pública, tudo tem que ser público, porque o dinheiro do contribuinte, do cidadão, é algo alheio. Nós, eventuais gestores, ordenadores de despesa, se porventura formos, que é o que nós idealizamos, nós simplesmente estaremos administrando o que é alheio. Então, jamais você pode tratar isso como se eu fosse, que é o que muitos fazem, entendeu? Então, é assim, para mim foi distorcido e deturpado tudo que eu fiz. Só que uma coisa eu te digo, Milena, olhando nos teus olhos, eu não me arrependo do que eu fiz e faria novamente. E tem mais uma que eu já tenho dito para as pessoas, que eu na qualidade de prefeito em exercício, vou fiscalizar.
Eu vou fiscalizar os atos administrativos da cidade. Eu vou fiscalizar os nossos auxiliares diretos. Eu vou ajudar a Câmara de Vereadores a legislar também, como eu mesmo dizia, a respeito da modificação da lei orgânica. E também seremos aliados, por mais independente que teoricamente sejamos, ou ora na separação dos poderes. Então, aonde que eu quero chegar? Que o meu perfil é diferente. Se eu tivesse feito as negociatas políticas, digamos assim, eu garanto para você que eu estava desde o primórdio trabalhando numa repartição pública. Eu não vivo da política. Candidato, ainda de acordo com os dados do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que são públicos, a plataforma pública que a população pode acessar, o senhor se declara como empresário. Porém, a declaração total de bens que consta lá está apenas R$1.000 em espécie. Por que apenas essa quantidade pequena de dinheiro, considerando a profissão empresário? Na verdade, por uma questão meramente documental. A minha vida é um livro aberto, E por que eu digo que eu sou empresário? Existem empresários que são desprovidos do capital disponível. Até porque existem empresários que estão à beira da falência, independentemente do grau da sua capacidade financeira. Até porque a atividade empresarial é uma atividade muito melindrosa também. Mas eu atualmente tenho 2 veículos, dos quais eles não constam no meu documento, entendeu? E também, por que eles não constam na documentação? Não constam porque recentemente eu acabei de comprar. Um foi parcelado, até foi com um amigo meu, e aí ficamos, na medida que eu quitasse, ele transferiria, certo? Eu tenho uma casa também, que também é público e notório, todo mundo sabe. Eu sou um dos homens mais populares da minha cidade. Porque até em função da minha própria atividade, eu ando o dia todo na minha cidade. Eu sou pedreiro, sou carpinteiro. Por que os bens não foram incluídos na declaração de bens? Eu já estou supostamente fazendo prova contra mim mesmo. Venhamos que eu tivesse alguma coisa para ocultar. É só por uma questão burocrática e documental, entendeu? Sabe? E eu não tive tempo hábil para fazer essa questão. Até quando eu fiz essa declaração, eu disse que na verdade, se precisasse, eu faria prova, mas na medida que eu tivesse tempo hábil, e está aberto, minha vida é um livro aberto. E o senhor pretende retificar, então, a declaração de bens pretendo, o momento da eleição? Com certeza, pretendo, porque eu não tenho nada para esconder de ninguém, até para mim, na qualidade que eu me encontro como uma pessoa que é desprovida de recurso, na qualidade de candidato a prefeito da minha cidade, isso é algo extremamente nobre porque, e a pauta do meu discurso, que hoje no Brasil inteiro os políticos são empresários travestidos de político, visam só a oportunidade de ganhar dinheiro de forma relativamente fácil, que é diferentemente da minha situação. Eu quando tinha 6 anos de idade, também fiz menção recentemente, ainda estava no anonimato disso tudo. Eu fiz um vídeo na minha cidade comentando que no meu primeiro dia de aula, a professora, eu morava na frente da minha escola, ela falou assim: todo mundo levanta, fala o nome do pai, o nome da mãe e o que quer ser quando crescer. E eu com 6 anos de idade. Eu levantei e falei que queria ser político. E até é um tanto quanto inusitado, porque hoje é o dia do professor. E a professora disse assim para mim, ela certamente não lembraria jamais disso, mas ficou gravado na minha mente. Ela falou assim: não aceito, isso não é inadmissível, isso não é aceitável. Então, eu com 6 anos de idade, sendo inocente, porque uma criança de 6 anos de idade, ela não sabe os milindres da política, para mim já foi uma grande decepção. Só que é vocação, está na minha mente, está no meu coração. Mas onde que eu quero chegar para concluir esse raciocínio, eu jamais esconderia de qualquer pessoa a minha condição financeira, porque eu me sinto privilegiado do fato de não ter grandes posses e propriedades e estar na condição que eu me encontro. Começando a falar das suas propostas agora. Caso o senhor venha a ser eleito, qual seria o seu primeiro ato como prefeito? Primeiro ato como prefeito, quero deixar registrado aqui para a nossa comunidade, é que nós, a título de decreto, porque isso é uma competência exclusiva do prefeito, nós revogaremos a lei que institui o direito do nosso...
chefe de gabinete. Por que chefe de gabinete, Milena? Em Carambeí existe uma aberração jurídica. O chefe de gabinete, é provável que a nossa comunidade saiba disso daí, ele ganha mais que o prefeito, só que por uma questão constitucional ele não pode perceber mais que o prefeito, ele tem que devolver. Hoje está em torno de uns 100, cento e poucos reais. E é costumeiramente falado que Carambeí é governado pelo chefe de gabinete. Nós vamos destituir esse cargo. Um cargo com o seu subsídio, que seria o salário, mais aquilo que é pago, que já me fugiu até, gira em torno os encargos, e os encargos gira em torno dos 400 mil reais. Um cargo, ao longo do nosso mandato, nós economizaremos 400 mil reais, sabe? Mas por que eu digo que nós faremos isso? Porque para você ser prefeito ou prefeita, você não precisa saber de nada, nada. Você tem os teus auxiliares diretos na pessoa do advogado, do contador, do médico, do dentista, desse, daquele. Só que nós estudamos. Eu, por mais simples e humilde que eu seja, eu estudei. E muitas das coisas que o chefe de gabinete, teoricamente, precisa fazer, nós faremos, porque nós já estudamos. Sabe, esse é um dos primeiros atos, nós temos muitos, até porque o nosso mandato não vai ser nos últimos meses de gestão. Candidato, nós pedimos que algumas entidades de Carambeí enviassem perguntas para os candidatos sem saber para quem elas seriam direcionadas. Queria apresentar agora para o senhor uma das perguntas do Sindicato Rural de Carambeí. Meu nome é Ricardo Volter e represento o Sindicato Rural de Carambeí. Gostaria de saber dos candidatos a prefeito quais são as ideias em relação às estradas rurais do nosso município, manutenção, melhorias e construção. Bom, as estradas rurais do nosso município nós vamos dar um tratamento condigno. Eu não sou um expert nesse assunto e é humanamente impossível um homem conhecer de todas as coisas, mas eu tenho procurado pesquisar, como eu já falei. A nossa cidade ela é relativamente pequena, levando em consideração outras localidades. Então, eu diria que é um tanto quanto fácil nós fazer essa manutenção. E por quê? Eu lembro que você já fez menção em duas das primeiras entrevistas sobre a nossa arrecadação, que é proveniente da atividade agroindustrial. Então, a maior fonte arrecadadora do nosso município é através dessa atividade. Então, é justo e digno, legítimo de nós dar condições para essas pessoas usarem, escoarem a sua produção. Então, o que é o meu pensamento? Hoje nós temos mais maquinário do que operador dentro da nossa cidade. Então, nesse aspecto nós estamos bem. Falta simplesmente o que? Trabalhar, eu diria. Eu até tenho pensado que daqui uns dias, se porventura nós formos eleito, nós faremos até um vídeo que o prefeito vai subir na patrola num domingo de manhã, junto com o operador, para fazer a manutenção das estradas. Porque eu sou um exímio trabalhador e nós faremos da mesma forma enquanto prefeito em exercício. A proposta, então, é fazer o patrulhamento, não o cascalhamento ou a pavimentação. Não, patrulhamento, cascalhamento, existe até a possibilidade de nós fazer até um calçamento com pedra irregular, que é o chamado calçamento com pedras poliédricas. Porque, que nem na área do São João, principalmente, onde tem a maior concentração de produção de grãos, eu acho muito mais apropriado o feitio do calçamento. Por quê? Porque a manutenção vai se tornar mais fácil e também visando o barateamento do custo, porque nós temos que economizar o dinheiro do povo. E isso vai ser minha marca a economia. Até por isso que no final do meu plano de governo eu falei sobre o gerenciamento. Toda e qualquer ação que nós fizermos vai ser voltado sobre o gerenciamento. O que é o gerenciamento? O gerenciamento é uma cultura contemporânea de governança que ainda não vige no nosso país, porque pelas condições que nós sempre mesmo sabemos que acontece dentro das repartições públicas. Candidato, no seu plano de governo, a palavra pavimentação aparece uma única vez na proposta de pavimentação do setor industrial. E o restante da cidade? Bom, na verdade assim, então nesse quesito o Carambeí está muito bem, ele está com um percentual bastante grande de pavimentação.
Hoje os loteamentos que estão sendo feitos já está vindo com essa infraestrutura. Então nós precisamos, eu diria que não grandes extensões de pavimento. Quando eu mencionei uma vez, esse pavimento ele pode ser numa forma simbólica, porque esse pavimento pode ser contemplado a continuidade do asfalto do Catanduvas, pode ser a pavimentação do nosso contorno, sabe? Ou de algumas poucas ruas que não foram contempladas. E eu também falo bastante a respeito do que eu não vejo os prefeitos falarem sobre Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades ele vige há 19 anos e está muito na teoria. E como eu mesmo falava sobre as emendas e a reformulação da lei orgânica, tem muitos prefeitos que eles só trabalham só e tão somente com orçamento, só que existem outros institutos que são tão importantes quanto o orçamento, sabe? Candidato, dentro das propostas para o sistema viário, é citada também a criação de um novo acesso. Onde seria esse novo acesso e de que forma ele seria executado? Na verdade, já existe um projeto, sabe, que é o contorno sul e contorno norte. Eu só posso te dizer assim, de antemão, que eu não sei em que pé que se encontra esse processo. Como existe o princípio da continuidade, eu não sei em que grau que nós vamos pegar esse projeto que já está em andamento, mas é simplesmente dar continuidade e é uma demanda. É uma demanda e até por sinal, Milena, você viu o transtorno que ocasionou um veículo apenas que quebrou, que teve um acidente agora ontem aqui em uma pista dupla. Nós só temos uma entrada. Se quebrar um caminhão embaixo do viaduto, vai parar a cidade. Imagina se é um momento de saída das empresas, o caos que isso vai ocasionar. Então nós precisamos urgentemente de um novo acesso. E ainda que, primeiramente, a questão é o acesso, depois é a infraestrutura, que também tudo demanda um custo altíssimo. Quando o senhor cita um novo acesso no plano de governo, então não é um novo acesso que ainda não foi comentado, é dar continuidade ao projeto. Isso mesmo, é o que já está em andamento, que certamente vai ficar para o próximo governo e talvez sejamos nós que viremos a executá-lo. Mudando um pouquinho de assunto agora, há duas propostas relacionadas ao transporte escolar no seu plano de governo. Melhorar a qualidade do transporte escolar para os alunos da rede municipal e estadual e subvencionar o transporte escolar para os universitários que residem em Carambeí. Carambeí possuía esse subsídio que foi suspenso na metade do ano passado por conta de uma recomendação da Promotoria de Justiça. O senhor pretende contestar essa recomendação da promotoria? De que forma isso seria trabalhado? Ótima pergunta, menina, ótima pergunta. Essa é a melhor de todas. Primeiro, porque eu usei esse transporte para estudar. Segundo, porque o que tem acontecido ultimamente é o judiciário, é o ativismo judicial. São os promotores e os juízes tentando legislar. Cada um tem que ficar no seu quadrado, entendeu? E no meu ponto de vista, e eu ainda não sou o dono da verdade, e é justamente como você falou a respeito do ato de contestar, eu já falei que nós vamos para a guerra judicial. E lembra quando eu comentava a respeito da emenda à lei orgânica? Nós vamos conseguir na lei orgânica isso daí. Vamos ter fundamentação jurídica, vamos ter segurança jurídica, e vamos até o STF se for necessário, entendeu? Então, assim, Milena, poucas cidades no Paraná investem além do que é exigido constitucionalmente, que são os 25%. A nossa cidade investe 28%. O que é o meu pensamento? Já tá na mente isso daí. Isso já está na mente, porque algumas coisas eu tenho, em função de ter pouco tempo de estudo, eu estudei, e essa é uma delas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos consignar na lei orgânica um percentual desses 3% que não é exigido constitucionalmente, destinado exclusivamente para subsidiar o transporte. E aí, qual que foi o argumento do promotor? Eu participei da audiência, até discuti com ele, superficialmente, para não caracterizar que eu estava indo contra tudo e contra todos, ou que eu estava querendo me promover politicamente. Eu pensei que talvez nós tenhamos essa oportunidade de pôr em prática isso tudo. Então, o pensamento é fazer dessa forma, e o argumento do promotor foi o seguinte, que existe falta de vagas nas creches. Eu digo, com certeza que existe. Isso é endêmico, é no Brasil inteiro. E até quando eu pus no jornal essa proposta, porque as melhores eu já pus no jornal, já dei publicidade, já me comprometi com a minha comunidade.
Eu disse que a Unicef, numa pesquisa que ela fez na Grande São Paulo, existem 30 mil crianças de 0 a 3 anos que estão fora das creches. E aí qual que é o argumento jurídico para isso tudo? É a reserva do possível. O que é a reserva do possível? É a ausência de recurso disponível para atender todas as demandas. Só que isso não justifica. Até quando eu mencionei a respeito disso daí, o que nós pretendemos fazer? Que paralelo a isso, nós temos que ter política pública para todas as classes e para todas as demandas. Nós aumentar os CMEs e também, dentro dessa classificação de vagas, dar critério socioeconômico, dar critério para as pessoas que verdadeiramente precisam. Não é aquele porque ele é meu amigo, porque ele me ajudou politicamente, ou porque ele é influente na sociedade, isso, aquilo. É dar direito para quem precisa, isso é constitucional também, entendeu? Mas voltando... Só para não fugir muito do assunto, o senhor comentou que retiraria 3% do isso orçamento. Não é 3%, é um percentual desses 3%. Um percentual desses 3%. De onde seria retirado esse percentual para aplicar no transporte? É da própria Secretaria de Educação. Esses 3%, só que seria, eu não fiz um cálculo, mas seria algo em torno de 0,3%, menos de 0,5% nós já subsidiamos o transporte. E também com critério socioeconômico. Se o estudante tiver condições, ele vai pagar, entendeu? Ele vai pagar. Nós temos que visar o quê? Justiça social. Justiça social. Caso o senhor venha a ser eleito e receba outras recomendações, a sua postura será a mesma de contestar a justiça? Com certeza, porque primeiro que é uma recomendação. E existem meios judiciais para contradizer. E até porque, como eu mesmo digo, a perspectiva de pôr na lei orgânica para dar firmeza judicial. Só que nós não vamos também simplesmente fazer de conta que não existe esse problema das vagas nas creches. Nós pretendemos zerar as vagas nas creches. Até quando eu fiz essa menção, eu comentei que recentemente o Senado criou uma legislação visando a demanda em nível de país do auxílio creche. Como eu te falei, isso é endêmico, no país inteiro faltam vagas nas creches. E até porque uma das coisas que eu não posso esquecer em te dizer que é a qual situação é o subfinanciamento. O subfinanciamento provém da onde? Do Estado e da União. O Estado, ele tem várias responsabilidades constitucionais que também ele simplesmente alega da mesma forma. Reserva do possível. Nós não temos recurso. Reserva do possível. A União, mesma coisa. Só que em contrapartida, não sei se você já ouviu falar, já estudou, sabe o que isso se refere, é o tal do Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? A maior parte do bolo orçamentário fica na União e uma certa parcela para o Estado e a minoria para o município. E o que o Congresso está fazendo? Está fazendo com que hajam maiores competências para os municípios, só que também não justifica nós, enquanto Carambeí, alegarmos isso, porque a nossa receita ela é invejável. Falta o quê? Gestão, no meu ponto de vista. E voltando como eu dizia, que a nossa palavra de ordem é economia. Nós economizaremos em todos os setores e todos os aspectos. Só complementando, quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa discussão do Pacto Federativo pode acompanhar as últimas notícias sobre as discussões que vêm sendo feitas em âmbito nacional no portal DC+. Falando em gestão, uma das entidades que nós recebemos pergunta foi o Sindicato dos Servidores de Carambeí. Vamos escutá-la. Eu sou presidente do Sindicato dos Servidores, sou Júlio Orne. A minha pergunta para o candidato é sobre a CIPA, a instituição da CIPA no município de Carambeí, que já há muitos anos a gente vem reivindicando, né, através de algumas pautas, sempre todo ano no mês de fevereiro. E qual é a expectativa que os servidores podem ter em relação a isso? Bom, Milena, eu preciso ter humildade de dizer para você que eu não tenho conhecimento técnico de momento para tratar desse assunto. Mas se tiver dentro do que é constitucional, ético, moral, que venha de encontro com o interesse da classe e não houver nenhuma objeção judicial,
o que tiver ao nosso alcance, nós faremos, até porque eu, quando acabei de chegar aqui, eu acabei esquecendo, logo que eu cheguei aqui, eu acabei esquecendo da minha Constituição Federal. Eu quero falar alguma coisa sobre o nosso projeto que nós temos para os servidores públicos, sabe? E é uma coisa também voltada ao gerenciamento, como eu mesmo dizia, que é algo também tanto quanto novo, que eu fui fazer faculdade de Direito para ser político. A maioria das pessoas vão fazer faculdade de Direito para serem advogado, entendeu? Mas eles podem contar conosco na pauta se for para interesse da classe. Uhum. Ainda falando nessa questão administrativa, uma das propostas do candidato que estão no seu plano de governo fala em reestruturar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, colocando efetivamente em funcionamento. De que forma isso seria feito? Seriam mantidas as diretorias que existem hoje? Seria aumentado esse quadro funcional? Como seria essa reestruturação? Na verdade, essa reestruturação, primeiramente, nós não temos secretaria. E isso também é uma das coisas dentre as que eu mais defendo, é isso. Voltando ao que eu falava, sendo repetitivo, a nossa receita tributária, em grande parte, ela provém dessa atividade. Carambeí é top de linha nesse aspecto, mas vamos falar primeiramente isso daí, daí eu faço a conclusão. Nós queremos restabelecer a Secretaria de Agricultura porque ela já existiu. E que nem essa hipótese de junto com a outra secretaria para baratear custo. Só que talvez nós não façamos isso por uma questão de vedação legal, algum conflito entre eles. Mas o meu projeto é sempre reduzir custo, como eu sempre falei. Só que nós precisamos urgentemente criar essa secretaria, recriar ela e tornar ela uma atividade permanente. E volto novamente a falar sobre a lei orgânica. Nós temos que consignar na lei orgânica para que o próximo prefeito que seja caro para ele destituir essa secretaria, sabe? Não vai ser simplesmente por uma lei comum, sabe? Porque existe quórum na emenda, tanto quórum para ela tramitar quanto para sua aprovação. Então é muito mais difícil. E por quê, Milena? Eu vi alguns comentários aqui, mas assim, é provável que você não saiba, mas Carambeí, ela é precursora no plantio direto. E ela é conhecida internacionalmente em função disso. Na verdade, Carambeí, isso com conhecimento de causa, Carambeí hoje ela é a primeira do país em produção, a segunda é Castro. Só que Castro, em função do seu plantel, que tem 35 mil cabeças de gado, a produção dela é maior do que a nossa, mas a nossa em relação a produtividade é muito maior. Então ela é top de linha, ela é referência no mundo em relação a isso, sabe? Então é inaceitável nós, com a pujança que nós temos, não ter essa secretaria para dar suporte para esses empresários dessa área, sabe? Então isso é um compromisso que eu tenho com a minha sociedade. Nós vamos reestruturar, vamos tornar ela e vamos pôr dentro da nossa lei orgânica, para que isso perdure no tempo, seja uma política pública propriamente dita, não uma política de governo. E como ao mesmo tempo criar uma secretaria, o que aumenta os custos, mas diminuir os gastos públicos da máquina pública? Aí que tá. O pensamento é fundir alguma que tenha pertinência, que tenha compatibilidade. Aí que tá. Nós só faremos isso a hora que nós estiver lá dentro, com conhecimento mais aprofundado da atividade administrativa propriamente dita. Não seria criada uma nova secretaria, na verdade, seria fundida. Não, criar a Secretaria de Agricultura, só que fundir talvez a Secretaria de Agricultura com de Cultura com esportes talvez, ou rebaixar uma para um grau de departamento, subdepartamento, uma coisa do gênero, mas visando simplesmente a Secretaria de Agricultura e manter o custo, ou seja, baratear, né? Nós iremos baratear, pode ter certeza disso. Esse também é um compromisso que eu tenho com a minha sociedade. Falando em segurança pública, uma das propostas do candidato é criar a Guarda Municipal. E no plano de governo está, entre parênteses, Polícia Municipal.
No que isso consiste? Caso o senhor venha a ser eleito e crie a Guarda Municipal, ela seria armada? Seria com armas letais? Qual seria o efetivo de guardas da cidade? Com certeza, tanto com arma letal quanto com aqueles cacetete eletrônico que é tonfa, me parece. Eu não sou um expert no assunto, mas também já li e já estudei. Por que polícia municipal? Também é uma coisa preemente. Já existem em alguns países, existe nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, não me recordo agora os quais, até porque faz um tempo que fiz esse estudo. E eu presumo que no país já existe uma meia dúzia de cidades que tenham. Quem criou, me parece que o primeiro foi o então governador do estado de São Paulo, enquanto prefeito, ele estava indo para a eleição, ele criou a Polícia Municipal em São Paulo, e hoje já tem algumas cidades que evoluíram e fizeram o que? Colocaram na lei orgânica, entendeu? Lei orgânica. E a legislação, recentemente também, que eu diria que é uma lei, a lei me parece que é 13.675 de 2018, então é muito, muito recente. Ela passou a dar essa liberdade para os gestores modificar essa nomenclatura. E nós queremos pôr polícia municipal. E também tem mais uma outra coisa, Milena, que somente os que militam na área, e ainda eu não milito, só fiz um estudo, uma pesquisa, foi modificado o artigo 144 da Constituição, dando poderes e deveres para a Guarda Municipal, leia-se Polícia Municipal, ou qualquer outra denominação que assim o represente, dando direitos e deveres. Então, resumindo, a Polícia Municipal não fazia parte da segurança pública institucional dentro do Estado, mas agora ela já faz parte. E passou a ter outras prerrogativas, que seria essa, a possibilidade de ter arma letal, aposentadoria especial e todos os privilégios e benefícios que a segurança pública determinou para os seus membros da corporação. Considerando que a Guarda Municipal seria chamada de Polícia Municipal, ela também teria poder investigativo? Com certeza, todos os poderes. Todos os poderes, até quando foi criada a Polícia Municipal, ela teoricamente era só para atender o patrimônio público. Agora não, agora ela pode dar voz de prisão, ela pode fazer tudo que a polícia faz, porque faz parte da segurança pública com todas as letras. E eu te digo mais, que na verdade ainda a nossa sociedade, em função de não estar a par dessa legislação, ela diz, e alguns têm falado, que é competência do Estado. Na verdade é uma competência privativa do Estado, e até na nossa própria lei orgânica existe a competência concorrente, que é o quê? Que é onde o Estado, a União e o município, eles legislam juntos, só que agora já mudou já esse perfil. Agora já não é mais competência privativa do Estado, agora é competência das unidades federativas, ou seja, município, Estado, Distrito Federal e União. Também o Distrito Federal, que tem a sua polícia exclusiva, né? Exclusiva. Candidato, de acordo com a Associação de Amparo aos Animais Abandonados de Carambeí, hoje a cidade conta com cerca de 3.000 cães soltos nas ruas. O senhor, no seu plano de governo, cita a criação do canil municipal. A ideia seria abrigar esses 3.000 cães soltos dentro do canil? Não, jamais. Primeiramente que eu sinceramente, eu não vou duvidar, mas eu não acredito que seja tanto, é bastante, até por isso que eu já pus no nosso plano de governo. Eu, quando estava na vereança, eu pedi para que nós fizéssemos esse canil municipal, houve resistência. Eu também falo para as pessoas por que os cães estão na rua? Porque é uma prática, ou uma política pública que não dá voto, mas eu não penso dessa forma, eu penso que é uma questão de sanitariedade, uma questão de saúde pública. E outra, os animais também, né? Porque eu adoro os animais, eu tenho 2 cachorros, mas em princípio nós temos que dar um tratamento que seria a castração. Até quando eu estava na vereança, eu entrei em contato com algumas entidades, eles se sujeitaram a fazer gratuitamente. Só que não houve interesse por parte do governo, porque isso daí compete exclusivamente ao ordenador de despesas fazer esse tipo de coisa. O vereador só pede, entendeu? Teoricamente falando, algumas coisas ainda consegue fazer. Então, nós pretendemos fazer, mas dessa forma, fazer esse canil municipal, fazer essa castração, visando parcerias,
parcerias, já temos algumas ONGs lá que estão capengando porque não tem ajuda nenhuma do poder público e fazem um trabalho público propriamente dito. E paralelo a isso, até eu quero fazer uma ponte, que muitos dos projetos que eu pus no meu plano de governo eu estou copiando. E aí, como desacreditado, que quase tudo, na verdade diz que tudo se cria, nada se cria, tudo se copia. A verdade é que algumas coisas são criadas. Sempre vai ter um que vai criar. Mas eu vi numa cidade que tem um sistema de adoção de animais, onde existe um incentivo fiscal. Nós pretendemos pôr isso na cidade. Que seria... Ponta Grossa é uma dessas cidades, inclusive. Eu vi, mas não foi de Ponta Grossa, vi de uma outra cidade. Mas é assim, ó, se porventura alguém adotar um cão que está lá abandonado, ter um barateamento de custo no seu IPTU, sabe? E outra coisa que eu também pretendo fazer, que eu pedi enquanto vereador, é o sistema de cisterna, fazendo também um paralelo. Porque talvez se me pergunte a respeito disso daí, é extremamente importante para mim, porque é fiscal, atividade tributária e fiscal é extremamente importante, dentre as mais importantes. Então, também dar um desconto, a título de incentivo fiscal para as pessoas que fizerem sistema de cisterna nas suas respectivas moradias. Mas ainda em relação ao canil municipal, como ele funcionaria então? Se não é na forma de abrigo, seria na forma de castração? Não, na verdade, assim, não. A castração, os que fazem, os veterinários, as pessoas do meio, existe recomendação que tem que ficar um determinado tempo antes da castração e depois da castração. Então, obrigatoriamente tem que ter um local disponível para fazer esse tratamento, que é para reduzir a população canina, entendeu? Porque ela é uma progressão geométrica, né? Não é uma progressão aritmética. Então, é por isso que é um problema também social, não é só de saúde pública e nem muito menos de sanitariedade. Então, seria fazer o canil e criar esse programa para que as pessoas tenham o estímulo e o incentivo de ir lá e adotar um cãozinho. Sem contar o exemplo que vai servir para outras cidades também, que nem eu mesmo falava. Nós queremos que os nossos projetos sejam copiados por outros da mesma forma como eu já fiz. E faremos, né? Faremos muito. O senhor comentou agora incentivos fiscais voltados a essa área da proteção aos animais. O senhor também cita na criação de incentivos para a instalação de novas unidades industriais e comerciais no município. Esses incentivos para a instalação das novas empresas também seria na forma de incentivo fiscal, desconto de impostos? Com certeza. Nós temos um problema seríssimo na cidade que... Primeiro, que ela é uma cidade nova. Segundo, que o custo das áreas são caríssimos, como eu mencionava aqui antecipadamente. Segundo o nosso plano diretor, Carambeí é uma das cidades mais caras para você adquirir um terreno, em função do suposto monopólio, da cidade ser pequena, da concentração de renda e riqueza, que é uma cidade muito rica, da concentração de mão de obra também, que, como eu mesmo mencionei, que nós temos... E muito bem entendido isso que eu quero dizer, que não é vender uma propaganda enganosa, mas nós temos muito mais emprego em Carambeí do que pessoas aptas a trabalhar, só que em contrapartida, Milena, segundo o nosso próprio plano diretor, tem aproximadamente 5.000 pessoas, principalmente de Ponta Grossa e das cidades circunvizinhas, que vão lá trabalhar. Por quê? Porque são mão de obras especializadas e em consequência disso, faz com que nós... dificilmente tenhamos recurso disponível para instalarmos nosso distrito industrial, pelo custo, sabe? O custo é muito alto das propriedades e fazendo um adendo a respeito, como eu mesmo dizia, da produtividade das áreas, porque para o município desapropriar uma área, ele vai ter que amigavelmente pagar antecipadamente. Nós não temos recurso disponível ainda. Mas nós vamos conseguir, porque nós economizaremos ao extremo. E eu tenho projetos para isso, só que assim, vai ser a longo prazo. Só que vamos em anos. Por que Ponta Grossa tem um distrito industrial? 197 anos. Por que Castro tem um distrito industrial que compete conosco? Também é a cidade mais antiga do Paraná. Então, nós temos muitos pontos positivos, só que existem efeitos negativos. O ato da nossa cidade ter esse monopólio, o ato da produtividade, o ato dessa oferta de trabalho, o ato dela ter sido vendida, que tinha muita oportunidade, e tem muita oportunidade. Só que em contrapartida, ela está se perdendo. Até, para você ter uma base, eu fiz uma pesquisa superficial em 2004,
Nossa renda per capita era a segunda. 2011 era a quarta. Hoje, segundo uma pesquisa que fiz recentemente, é 18ª. Por quê? Como ela está crescendo muito, a demanda por serviços públicos essenciais cresce vertiginosamente, tanto vegetativamente quanto no efeito pendular, que seriam pessoas vindo de outras partes para morar aqui. E é matemático isso daí. Então, mais pessoas, mais recursos. O desenvolvimento não cresce, não acompanha o crescimento, automaticamente vai ser diluído essa receita, que seria a mesma quantidade, mas para um maior número de pessoas. Então, a tendência é sempre diminuir a renda per capita. Por isso que nós temos que ser visionário e usar a criatividade para fazer outras coisas, que era o que eu falava para você a respeito da questão fiscal. Nós temos muitos projetos. Até a última matéria que eu pus na minha cidade foi assim, em Carambeí, que eu já me comprometi com a sociedade que nós vamos contratar o maior número de pessoas concursadas para os cargos de assessoramento e direção. Porque nós precisamos economizar. Nós precisamos economizar, porque senão daqui uns dias, Carambeí vai... Não é que daqui uns dias, ela tende a cada dia ficar menos rica, sabe? Candidato, como o senhor comentou, com o aumento da população, há uma maior demanda por serviços públicos. Por isso mesmo, no seu plano de governo, o candidato cita a ampliação de vagas em escolas, a reestruturação de unidades de saúde, mas, em contrapartida, também fala nessa criação de incentivos fiscais de descontos de impostos. De que forma aumentar a arrecadação do município para conseguir dar conta dessas novas demandas e desses novos serviços, apesar de que ainda dando descontos em impostos para empresas? Bom, primeiramente, como você falou, sobre o incentivo fiscal, nós temos que criar o nosso distrito industrial. Nós vamos criar o nosso distrito industrial. E aí, o que acontece? Costumeiramente, o município cede para as empresas gratuitamente, faz terraplenagem, isenta de um determinado tempo de imposto. Esse é o incentivo fiscal. Nós temos que fazer. Nós temos que pôr nosso plano diretor, que está ultrapassadíssimo. Mas como incentivo fiscal o desconto de impostos. Isso, incentivo fiscal, isso mesmo. Em média, as cidades dão 10 anos de isenção do tributo. Essa é a forma. Então, só que a maior dificuldade é nós adquirir esse terreno. E até porque no entorno do nosso espaço urbano existem muitas chácaras que são produtivas. Sabe, o desgaste político é muito grande, sem contar, só que o desgaste político não é tão grande, porque existe a supremacia do interesse público sobre o privado. O poder público pode fazer. Só que nós não temos dinheiro hoje disponível para pagar essa indenização, que seria da atividade da desapropriação. E de que forma ter esse dinheiro? De que forma aumentar a arrecadação do município, a receita própria do município, para não ficar dependendo de outras esferas governamentais? Eu vou te dizer o seguinte: primeiro, nós, no nosso plano de governo, nós já também nos comprometemos a buscar muita verba de outras esferas. Então, automaticamente, nós vamos economizar. Nós vamos enxugar a máquina, nós vamos reduzir o número de cargos comissionados. Na minha meta, eu já prometi também, está vinculado, que nós vamos congelar o salário dos cargos em comissão. Vamos congelar até por uma questão da pós-pandemia. Nós temos que ser sensato. E outra coisa é assim, que nem você fala a respeito do aumento de impostos, na verdade já teve um aumento recente, já foi mencionado aqui, nós aumentamos aproximadamente 2,5 milhões de FPM. Agora, tem um mês, foi promulgado a emenda constitucional número 108, que foi dar uma atividade de permanência ao Fundeb. Então vai ter um aporte financeiro de 10% para o professorado e 23% para os alunos. E paralelo a isso, na medida que nós façamos uma gestão eficiente com todas as letras, otimizando o recurso, barateando o custo, vai sobrar dinheiro para nós investir, fazer um parcelamento, alguma coisa do gênero, ou dar um início num pequeno distrito, visando a possibilidade de nós expandir, crescer, porque assim, como eu te falava, por que Ponta Grossa é o que é? 197 anos, Carambeí está com 24 anos, entendeu? Então nós temos que ter um projeto a longo prazo, mas eu acredito que é perfeitamente possível. Eu vou te falar a respeito novamente da educação.
de um processo licitatório do ano passado para deste ano, teve um acréscimo de 2 milhões de reais na contratação do transporte. Nós vamos voltar ao estado anterior e automaticamente já vamos economizar 2 milhões, como eu falava para você, um cargo mais meio milhão. O que nós vamos reduzir, sem contar outras coisas que nós faremos na hora que nós sentar naquela cadeira, porque agora é muito caro para eu defender, mas vai ser austeridade total, entendeu? Nós vamos fazer a nova cultura, que é a qual é que nós temos que tratar a coisa alheia, que seria como se nossa fosse, ou seja, cuidar ao extremo. E tem mais uma que eu não posso esquecer de dizer, Milena, que eu tenho que fazer por merecer esse cargo que se porventura eu tiver, entendeu? Sabe? De chefe do executivo de uma cidade pujante igual a nossa, entendeu? Que ela é referência, como eu dizia, a respeito do leite, a respeito da atividade da agricultura, do próprio, assim, do perfil cultural que ela tem, perfil histórico que ela tem. Então, não é uma cidade comum, e não é desmerecer as outras, porque cada um tem os seus privilégios e benefícios, sabe? Mas eu pretendo fazer por merecer esse cargo. Candidato, temos aproximadamente 1 minuto antes dos seus 3 minutos de considerações finais, então eu queria que o senhor finalizasse essa rodada de perguntas respondendo qual o senhor acha que é o principal problema de Carambeí hoje e o que deve fazer para resolvê-lo. É saúde, claro que é saúde. Saúde é o que é a demanda onde o maior número de pessoas procuram, são os mais necessitados e menos favorecidos, sabe? E até por isso que eu falava do secretário, supersecretário de saúde, da pessoa do médico, que é o que eu sonho, para nós gerenciar de uma forma mais efetiva, com eficiência ao extremo, reduzindo o custo e chegando lá na ponta para aquelas pessoas que precisam, principalmente de remédio, porque tem pessoas que às vezes ele vai pensar assim, eu vou comprar o meu alimento, vou comprar o remédio, ele vai ter que comprar o alimento dele e fazer um chá, às vezes, entendeu? E eu sei dessa realidade porque eu vivo com o povo, convivo com o povo, sabe? Então, e tem mais uma, eu preciso te dizer que a nossa cidade já foi excelência em educação e saúde e hoje já não é mais, entendeu? Então, nós queremos, a nossa meta é que ela se torne excelência. Candidato, finalizamos a nossa rodada de perguntas. Agora eu abro para o senhor 3 minutos para suas considerações finais e também para o senhor declarar por que acha que deve ser o próximo prefeito de Carambeí. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que eu estou tendo. Um cidadão extremamente simples e comum está numa situação dessa, com uma visibilidade extremada. Não era uma coisa da qual eu esperava, mas eu quero dizer para a minha sociedade que eu me sinto lisonjeado em função de eu ser esse cidadão comum, como todo mundo me conhece. E quero dizer para a nossa comunidade que me dê essa oportunidade para nós pôr essa cidade em evidência. A nossa governança não pode ser pífia, não pode ser igual à grande maioria, só pensando numa classe política ou numa parcela da sociedade. Nós vamos governar para todos, principalmente para os mais necessitados, menos favorecidos. E eu espero que, se porventura a minha comunidade me der essa oportunidade, se sintam orgulhosos do governo que nós faremos. Vai ser a palavra de ordem e economia, nós trataremos a coisa pública como se nossa fosse. Então, eu quero dizer para vocês, o tempo passa e passa muito rápido, 4 anos passam muito rápido, me deem essa oportunidade, nós faremos esse governo de gerenciamento, como eu falava, nós vamos dar um tratamento diferenciado para a nossa cidade, com as riquezas que nós temos, só fazendo gestão eficiente, somente isso. O candidato ainda tem mais 1 minuto e meio. Eu só queria agradecer por tudo e muito obrigado, viu? Tá certo. Muito obrigada, candidato, pela sua presença, pela sua participação aqui conosco para expor as suas propostas. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que essa entrevista fica disponível na nossa página do Facebook, no portal DC+, e no canal do YouTube. Até a próxima!